Uma boa noite a todos. Boa noite. É muita gente bonita junto, né? Que coisa boa isso. O texto tem como título Em Paz, do livro Vigiai e Orai. E diz assim: se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se amplia. A voz da maledicência, que é a fofoca, não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, de prejudicar alguém, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Então, se eu estou fazendo uma crítica de alguém, a energia pesada está antes em mim. Faze o bem e não te preocupes em te defender. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e precisa de compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. Não dá chance. Muda de assunto. Faz uma oração para a pessoa que está trazendo conversas negativas em nossa direção. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denegrir os outros. Se alguém vem falar mal de uma pessoa para mim, e se a gente não conseguir cortar o assunto, a gente já vai fazendo oração pela pessoa e por nós, para a gente não se envolver com energia pesada. Se queres viver em paz, e todos nós queremos, estamos em busca, não assimiles o golpe da perturbação. Isso nos faz mal. O pensamento negativo, a palavra negativa e as ações negativas. Isso nos faz mal. Porque toda palavra, toda ação, todo pensamento sai de nós como energia. Existe uma lei que se chama de retorno. O que sair de mim voltará para mim. Então, nós vamos pensar mais em atrair em nossa direção energias boas, deixando saudáveis as nossas células e não adoecendo as nossas células com energia pesada. Queremos ter saúde? Virá da nossa mente a saúde ou a doença. Porque a nossa mente é como um chuveiro, descendo energia o tempo todo ao nosso corpo. Se eu estiver positivo, a energia é muito boa e vai deixar saudável as nossas células. Se eu tiver pensamentos e atitudes e palavras negativas, estarei despejando a pior energia em direção às minhas células que adoecerão. A oração nos ilumina. O bem que fizermos nos ilumina. E é essa energia que nós temos o dever de manter em torno de nós. Sabendo disso agora, vamos trazer muita energia em direção a todos nós, com a prece. Para quem preferir fechar os olhos, para se concentrar um pouquinho mais, elevando juntos o nosso pensamento a Deus, o Pai de amor, e dizer: Senhor, olhe com este teu olhar amoroso a todos nós, os teus filhos. Precisamos de ti, Pai, e nos dispomos a buscar a tua luz por esta prece. Ajuda-nos, Senhor, a superar
as nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a aprender como fazer para viver em harmonia, em paz e com alegria, com todos aqueles que nós escolhemos fazer parte da nossa família. Te rogamos, Senhor, que as águas colocadas na mesinha e aquelas que foram trazidas recebam as melhores energias para que possamos utilizar, bebendo, estas vibrações maravilhosas que nos fortalecem e nos reequilibram. Abençoa, Senhor, a palavra do nosso irmão expositor desta noite, e que a luz que aqui se encontra, possamos nós receber, captar, atrair para dentro de nós e manter lá fora com a boa conduta diária. Que Deus e que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje o tema da nossa palestra vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a sigla aqui, capítulo 14, o subtítulo Piedade Filial. Esse livro, esse aqui é um dos mais antigos, hoje eles são mais atuais, né? É um manual de conduta moral, tá? E um roteiro de felicidade segundo Divaldo Franco. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma lição muito importante que diz: honrai a teu pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Todos nós temos pais, muitos têm filhos, muitos têm netos. Eu hoje, meus pais já desencarnaram, mas tenho filhos, ainda não tenho netos. Mas mesmo com meus pais desencarnados, a gente sempre se lembra daquilo que eles nos ensinaram, as lições que eles nos passaram. Nos tempos antigos, na época de Moisés, as leis eram bem severas. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Hoje a gente ainda vê isso muitas vezes. Alguém fez alguma coisa para mim, eu dou o troco na mesma moeda. Esse é o famoso olho por olho, dente por dente. E nessa época, a maioria das pessoas não tinha muito estudo, muito menos sabia interpretar as leis. Então poucas pessoas sabiam ler e escrever. A maior parte da população era escrava, e eles geralmente trabalhavam para alguém, que era o dono, ou o fazendeiro, ou o feudal, ou o rei. E todos deviam ordens a ele. E geralmente eles ganhavam mal e mal para se sustentar. Por isso, através de Moisés, Deus revelou a ele os 10 mandamentos, ou decálogo, como alguns dizem, né? E quem não os obedecesse, eles sofreriam duros castigos, né? Mas na época, essa foi a maneira encontrada para frear os instintos ainda muito selvagens nas pessoas. Naquela época, o duelo era uma coisa mais natural. Se alguém afrontava o outro, e eles duelavam, eles podiam se matar, isso era uma coisa legal. Então ninguém levava desaforo para casa. Mas quando Jesus veio, esses mandamentos foram reduzidos a 2. Todos nós sabemos quais foram os 10 mandamentos, né? E Jesus nos deu 2 mandamentos. E os 2 mandamentos, os 10, estão inseridos nesses 2 mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
não furtar, não roubar, não desejar a propriedade alheia, honrar o pai e a mãe. Se a gente observa todos os 10 mandamentos, eles estão contidos nesses 2 mandamentos. Quem amar a Deus e amar ao próximo, ele não vai fazer essas coisas. Voltando ao tema, honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar ao próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Na família terrena, geralmente se encontram os espíritos que muitas vezes têm acertos a fazer. São espíritos com débitos do passado e que eles precisam vir aqui para se juntar na mesma família, sob a forma de filhos, sob a forma de casal, sob a forma de irmãos, para aceitar os débitos que lá em vidas passadas foram contraídos. Nós temos a obrigação de zelar e prover para os nossos pais na velhice, assim como eles zelaram por nós quando nós éramos crianças. Quantas vezes os nossos pais, eles perderam noites de sono, velando por nós enquanto nós estávamos doentes, nós tínhamos cólica, nós chorávamos, que levantar de madrugada, aprontar um pouquinho de leite, trocar a fralda, ir no médico, estar com febre. Tudo isso os pais fazem pelos filhos. Então, enquanto o nosso filho, a nossa filha está com problemas, nós perdíamos o sono. Assim como nós fizemos com os nossos filhos, os nossos pais fizeram conosco. Os avós fizeram com os nossos pais. Isso vem de geração em geração. Ninguém substitui os pais nos primeiros anos de vida. Nós não podemos delegar essa coisa para pessoas. Eu vou botar filhos no mundo e vou contratar alguém que cria os filhos. Ninguém tem aquele amor incondicional que o pai e a mãe têm para os filhos. Ninguém jamais faz o que eles fazem pelos filhos. Principalmente a mãe, que muitas vezes faz uma jornada tripla. A mãe, ela cuida dos afazeres domésticos, ela vela pelas crianças e ainda trabalha muitas vezes fora para ajudar no sustento da família. Então, muitas vezes, a mãe não está bem, mas se o filho está com febre, se alguém não está bem, a mãe simplesmente esquece o cansaço, esquece tudo e vela pelo filho. Temos por hábito, muitas vezes, de nos queixar por termos nascido nesta ou naquela família. Aliás, queixar-se faz parte da nossa natureza humana, né? Eu gostaria de ter nascido numa família mais rica, eu gostaria de ter nascido numa outra família onde é que eu não tivesse dificuldades. Cada um tem as suas dificuldades. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, tenha bens materiais, mas tem problemas de convívio dentro da família. Muitas vezes o pão falta na mesa, mas o amor entre os familiares não falta. Então, são coisas diferentes. Ninguém tem uma família perfeita. Se tivesse uma família perfeita, a gente não estaria mais aqui. Nós já estaríamos em outro plano. E nós nascemos justamente naquela que precisamos estar. Pois geralmente temos ainda débitos pendentes de vidas pregressas, vidas passadas. Nós estamos apenas colhendo o que nós semeamos. Se nós não semeamos nesta vida, nós semeamos em outras vidas. Aquela pessoa que nós prejudicamos em vidas passadas, muitas vezes é o nosso filho que hoje nos dá trabalho. Então,
nós temos uma oportunidade muito grande de nos reconciliar com o nosso inimigo do passado. Nada está fora dos planos de Deus. E nós sabemos que tudo o que a gente faz hoje, nós ganhamos na contabilidade no futuro. Se nós abandonamos os nossos filhos, nós abandonamos os nossos pais, ou vice-versa, nós vamos um dia voltar para reajustar isso. Se nós temos uma relação difícil com nossos pais, nada melhor que aproveitar através do exercício do amor para a gente se reconciliar. A tolerância, a paciência. Para com aqueles que nos ensinaram os primeiros passos na vida. Muitas vezes os pais já perdem a memória, eles precisam de cuidados especiais, eles precisam estar numa cadeira de roda, eles ouvem com dificuldade. Isso tudo faz parte. Nós apenas estamos retribuindo uma pequena parcela do que eles fizeram por nós. Quis Deus mostrar por esta forma que o amor deve se juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. Aqui submissão não quer dizer que eu não posso argumentar com meus pais, mas também não posso tomar conta. Eu tenho 20 anos, eu fiz faculdade, eu estudei e os meus pais não sabem nada. Não. Nós devemos ter o respeito, nós devemos ter a atenção, nós devemos ter a condescendência de viver com eles. O que envolve a obrigação de cumprir com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quando menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação deste mandamento. Esses trechos que eu leio no meio, isso são do Evangelho, tá? Eu estou tentando explicar no meio aquilo que eu estou lendo. Nós devemos toda satisfação aos pais, tudo o que fizemos. Quando criança, a gente obedece, faz tudo, a gente acha graça em tudo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente já vai criando grupos de amigos dentro da escola. Quando nós entramos na adolescência, a gente muitas vezes tem vergonha dos pais. Eu também tive vergonha dos meus pais muitas vezes, quando eu tive nessa idade. E à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo os pais. São épocas diferentes, são gerações diferentes. Quando alguém, só para complementar, pois eles nos acolhem mesmo quando nós desviamos do bom caminho. Se nós percebermos aquela parábola do filho pródigo, o pai tinha tudo para rejeitar o filho. Mas o que ele fez? Quando ele voltou, ele matou o boi mais gordo que ele tinha na fazenda e fez uma festa. Por quê? Porque é um filho que estava voltando para casa. Ele se desviou do caminho e voltou para o bom caminho. Não vou explicar a parábola porque ela demora muito, mas muitos de vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Quando alguém for adotado, deve respeito e amor àqueles que deram o alimento, o carinho necessário para que pudesse ter uma vida digna. Então, muitas vezes os pais abandonam os filhos. Nós temos N exemplos. Eu conheço uma família que a mãe era uma prostituta. Hoje a filha é uma filha digna, mas foi criada pela avó. E um dia tive uma conversa com essa pessoa e disse para ela se ela conhecia a mãe dela. Ela disse: olha, eu não conheço e não quero conhecer. Diz: olha, você não precisa conhecer sua mãe, mas pelo menos vê lá quem é ela, dá um abraço. E mesmo que a tua mãe errou,
na vida, perdoa ela. Não precisa conviver com ela, mas perdoa ela, porque ela teve motivos para fazer isso. Quantas vezes nós vimos pais confinados no quarto, abandonados, e lá no último cômodo da casa? É porque o pai já passou da idade, o pai se incomoda, o pai quer atenção, mas nós estamos retribuindo aquele pouco que nos tem dado. Quando eu estive preparando a palestra, aí tinha um palestrante que dizia assim, tem um ditado que assim, põe o velho no sol, retira o velho no sol, põe o velho no sol, retira o velho do sol. Né? Então, sempre a mesma coisa, né? E muitas vezes nós abandonamos os pais numa casa geriátrica, numa casa de repouso. Aqui em Tatuapé nós temos várias casas de repouso. E quantas histórias nós escutamos ao longo dos meses, dos anos, que os pais simplesmente vão lá, pagam o que eles devem no final do mês e nunca mais aparecem. Será que se a gente estivesse no lugar deles, a gente ia gostar de fazer isso aí? Será que muitas vezes, colocando a cabeça no travesseiro durante a noite, eles não pensam nos pais? O que os pais fizeram por eles? Então, vamos nos lembrar daquilo que eles nos ensinaram, a dignidade, o respeito. Diz o texto, ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que o ampararem em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. É a lei do retorno, que a Nani falou antes no início. Quando ela estava falando, eu lembrei, a gente não combinou nada, parece que muita coisa tem coincidência. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Diz um ditado assim, ó, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se eu planto o vento, eu colho o furacão. Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. A ingratidão dos filhos, muitas vezes, tem raízes no passado, quando fomos negligentes com aqueles que hoje são nossos filhos, nossos inimigos do passado. Os filhos de hoje podem ter sido nossos inimigos do passado. Muitas vezes vemos famílias que se destroem, se aniquilam por completo, e nós sabemos, através da doutrina espírita, como se dá essas sucessões, essas encarnações. A gente aprende que tudo bem que a gente faz, bem a gente recebe. Tudo o que nós fizermos de bem ou de mal, nós vamos colher. E na doutrina espírita nós temos a condição de aprender, de entender, muitas vezes, o que nós já aprendemos lá, na época da infância, na escola, da igreja, o que os nossos pais nos representam. Então, nós temos condições de refletir e de nos mudarmos. Muitas vezes cabe a nós nos mudarmos, nós sermos menos egoístas, nós sermos menos orgulhosos, para reconhecer, mesmo que o pai seja ignorante, que a mãe seja ignorante, que eles deram tudo o que eles tiveram para que os filhos prosperassem na vida. Se temos filhos ingratos que nos abandonam, quando mais precisamos,
não nos entregamos ao desânimo. Quantas vezes os filhos abandonam os pais? Na semana passada ainda uma pessoa disse que a mãe dela abandonou os pais. Era filha única. E a filha está fazendo a mesma coisa com os pais dela. Então é uma roda. Depois os netos vão ver, fazer a mesma coisa. Mas um dia isso tem que ter fim. Não devemos apoiá-los, os filhos, né? Quando eles enveredam pelo caminho do crime e das drogas. Não devemos apoiá-los nem incentivá-los, mas corrigi-los, reprimindo seus atos com severidade se necessário, mas no intuito de educá-los, sempre com amor e compreensão para que se tornem cidadãos de bem. Então, ao fitarmos nossa existência terrena, teremos a satisfação de termos cumprido a nossa tarefa. Não quer dizer que para eu educar meus filhos eu tenho que passar no chicote. Muitas vezes, sentar, uma boa conversa, sentar e escutar também. Os filhos podem ter razão, muitas vezes. Mas sentar, uma conversa fraternal, em bom nível, faz muito mais do que muitas vezes passar o laço. Porque se nós batermos nos nossos filhos, muitas vezes eles se revoltam e aí fica pior. Aí justamente, meu pai me bateu, meu pai fez isso, e aí tem aquela questão, você não tem a família que eu tenho. Mas por quê? Ainda seguindo o texto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. A pergunta que fica, por que Deus promete a vida longa na terra e não a vida celeste? Vocês sabem que não existe nem céu nem inferno. Isso é apenas o céu e o inferno, é um estado de consciência. Nós podemos estar felizes, alegres, isso é como nós vivemos no céu. Agora nós podemos passar por problemas, com brigas, todo dia se incomodando. Estamos no inferno. Moisés, quando no Decálogo, o povo hebreu ainda não sabia da vida futura, não lhes indo a visão além da corpórea. Por isso, eles tinham de ser impressionados mais do que viam do que não viam. Então, muitas vezes, se nós olharmos no Antigo Testamento, onde é que eles dizem que se a pessoa fez isso, fez aquilo, ela vai para o inferno, porque vai isso, aquilo. Então, muitas vezes, isso era dito para as pessoas porque eles ainda não tinham conhecimento. Hoje, a gente fala diferente. Através da doutrina espírita, nós explicamos ainda como são as coisas bem diferentes. Com a vinda de Jesus, os povos já tinham desenvolvido suas ideias, recebendo uma alimentação menos grosseira. Isso é figura de linguagem, né? Um conhecimento já um pouco mais adiantado. O mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então Jesus já dizia, do lugar que ele vinha, ali já é um povo regenerado, já é totalmente diferente. Ali, até nós chegarmos lá, com mais algumas centenas de encarnações, nós chegamos lá, nós vamos ver que lá não há sofrimento nem dor. E lá também não há os vícios, não há tudo aquilo que hoje nos prejudica, um querendo explorar o outro, um se comprando tudo, tirando do outro. Com essas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daquele mandamento, Jesus, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que ele promete, e sim o céu.
Como eu disse antes, o céu é um estado de consciência. A nós cabe fazer a nossa parte. Quem tem os pais ainda, mesmo que às vezes está meio distante dos pais, vai lá, dá um abraço, vai lá, escuta ele, dá um pouquinho de atenção. Eles são pessoas limitadas, muitas vezes fisicamente, pessoas que precisam de cuidado, não têm mais a agilidade que eles tinham quando eles eram novos, né? E aquele pouquinho que nós retribuímos hoje, isso faz uma grande diferença. Porque quando nós éramos criança, se nós pedíamos um pedaço de pão para a mãe, ela não dava uma pedra para nós. Ou a gente pedia um prato de comida, não dava uma cobra para nós. Eles nos serviam com todo amor e carinho. Mesmo que muitas vezes não tivessem economicamente para nos dar essas coisas, mas nos ensinaram os valores morais. Nos ensinaram o bom caminho que nós temos que seguir. O caminho do amor, da bondade, o caminho da justiça. Porque quem sofre é aquele que se afasta das leis. Quem segue o caminho do bem, o caminho da justiça, ele não sofre com as leis. Pensemos nisso. Se não só pensar no Dia das Mães, que chega semana que vem, às vezes, eu vou na casa da mãe quando tem o Dia das Mães. Eu vou na casa dos pais quando tem o Dia dos Pais e muitas vezes ainda para filar boia. Tá? Então pensamos nisso. Retribuamos um pouquinho daquilo que eles fizeram por nós. Se nós olharmos para trás, há 60, 80, 100 anos, não tinha essas condições que tem hoje. Não tinha redes sociais, não tinha telefone, não tinha nada. E eles, dentro das suas limitações, eles fizeram tudo que fosse ao alcance deles, para que a gente prosperasse. Todo pai, toda mãe, quer que o filho, a filha, prospere na vida. Que ele se dê bem na vida. Tanto pelo lado espiritual, como pelo lado material. Ninguém está dizendo aqui tem que agora fazer tudo. Não, vai lá, ajuda os pais. Não deixe os pais de lado, não abandone os pais. Que eles apenas nos ajudaram para vir ao mundo. Nós sabemos que do lado espiritual tem 5 a 6 espíritos para cada um encarnado aqui. E nós somos os escolhidos, porque se nós não estivéssemos aqui, teria um outro no nosso lugar. Para cada 6 espíritos, um reencarna. Só tem vaga para um. Então, vamos dar valor à vida, vamos dar valor aos pais, assim como nós damos valor aos nossos filhos e aos nossos netos. Pensemos nisso. Obrigado. Vamos nesse instante acerenar nosso coração, envolver-nos nessas energias, escutando essa música que suavemente nos toca, através da melodia. Possamos deixar nosso coração, nossa mente sentir essas vibrações e com o nosso coração, nossos melhores sentimentos elevados ao alto, num sentido de gratidão a Deus, nosso Pai. E nesse instante, possamos receber o passe.
agradecer por cada instante da nossa vida, pelo poder de manhã acordar e perceber as maravilhas que tem nos presenteado. Agradecidos por podermos andar, por podermos enxergar, por vermos cada coisa bela nesse universo, por podermos sentir os aromas, por ouvir a música que nos toca, o canto dos passarinhos, a palavra de um amigo. Ó Senhor, envolvidos nesse instante por esta mensagem, por essas energias que nos envolvem todos, possamos retornar aos nossos lares, no convívio dos nossos, com o nosso coração enternecido dessas energias e conservá-las através de leituras edificantes, orações, para nos permanecermos na paz, no envolvimento e no fortalecimento do nosso ser. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre.